Oi, muito bem. E agora nós vamos para o nosso debate. Nós vamos conversar um pouquinho agora, gente, sobre métodos ágeis versus estruturas mais tradicionais. E a gente vai chamar aqui 4 profissionais fera do mercado, certo? E eu vou chamar primeiro aqui a nossa querida Débora Medeiros. Ela é EDRBP na Loft. Uma salva de palmas para a gente acolher a Débora. Débora, bom dia, seja bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Depois eu quero chamar aqui também a Natália Gobo. Ela é gestora de cultura na Saint-Gobain. Por favor, seja bem-vinda, Natália. Uma salva de palmas. Nós vamos chamar também aqui para compor esse debate a Bárbara Lima. Ela é mentora do projeto Mulheres no Comando. Uma salva de palmas para ela. Bom dia. Olá, E bom dia. para mediar o debate, o nosso super prof de gestão de pessoas, Leandro Pilati. Uma salva de palmas para ele. Leandro, fique à vontade e lembre-se de enviar suas perguntas, certo, gente? Mandem pelo aplicativo as perguntas que ao final eu trago aqui para a gente adicionar ainda mais a esse debate. Então, gente, boa conversa para vocês, arrasem. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Dani. É um prazer enorme estar aqui mediando este debate em mais um fórum de RH da Live Universe. É um prazer enorme aqui estar com essas 3 feras. Não sou o Faustão, mas são as 3 feras aqui do segmento. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, meninas, é o seguinte. Até para posicionar aqui a nossa audiência, né? Quem está nos assistindo ali online, as pessoas aqui presentes, qual que é o atual momento de proximidade com o assunto de cada uma de vocês? Uma vez que as diferentes experiências, elas são igualmente válidas e importantes para todos nós. Então, Débora, se quiser começar, por gentileza. Bom dia, posso começar sim? Então, prazer para quem está ouvindo a gente aqui. Meu nome é Débora, eu trabalho como HR Business Partner na Loft, já estou 6 anos como HR Business Partner em startups. Então, acho que eu estou mergulhada num ambientes ágeis, com metodologias ágeis, tanto quanto empresa, quanto RH, e atuo diretamente nesse modelo. Maravilha. Natália, é você. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui, com certeza, representando uma empresa bem tradicional, né? A Saint-Gobain é uma empresa francesa aí, de fábricas, indústrias e distribuição de materiais de construção. E, nesse momento, a gente começou a buscar o que seria ser ágil, né? Nesse momento, né, que a gente está buscando, que a gente está querendo crescer, que a gente quer entender um pouco como que o mercado tem atuado, como que esse cenário faz sentido para a Saint-Gobain. Então, a gente começou com um projeto recente. Esse projeto, ele envolve todos os funcionários da América do Sul. Então, a gente está usando o Teams como uma ferramenta de trabalho, a gente tem uma comunidade onde os colaboradores podem participar, e a gente começou agora a quebrar a casquinha do ovo para começar a renascer para o que seria uma atividade de uma empresa ágil. Maravilha. E posso chamar de Babi, Bárbara? Por favor. Você, por gentileza. Bom, gente, eu sou a Babi. Eu estou aqui mais representando os 2 lados, fazendo esses contrapontos entre metodologias ágeis e tradicionais. Minhas últimas 2 experiências foram bem opostas, né? Então, trabalhei na Loft junto com a Dé, sempre fui da área comercial, e recentemente estava no Instituto Coca-Cola Brasil, que também era bem DNA Coca-Cola. Também mentoro sobre liderança, gestão e diversidade, equidade e inclusão no Mulheres no Comando há 2 anos. E é isso. Maravilha. Natália, uma pergunta que você acha que bem interessante, porque eu soube que a Saint-Gobain está fazendo 357 anos. Isso mesmo. Então, é uma estrutura ali tradicional que funciona. Então, a minha pergunta é a seguinte: quais os principais desafios ao se implementar uma metodologia ágil numa estrutura tradicional que funciona? Então, por gentileza. Então, a gente costuma brincar, né? Quem fundou a empresa foi o rei Luís XIV, na França. Aí a gente fala, poxa, o chefe era exigente, né? E a gente é uma empresa extremamente tradicional. Quando você fala de produção, você fala muito em questão de controles, né? Você fala muito em fazer certo, fazer com qualidade. Então, quando a gente trouxe essa questão de trabalhar com o ágil, fica muito essa questão, será que isso não vai virar um caos?
será que eu vou ter controle? Ou será que eu não deveria ter o controle, né, em cima do que a gente está fazendo? Então, acho que um dos principais desafios foi trazer a nossa equipe para essa realidade, porque eles não estão acostumados e eles não estavam vislumbrando essa possibilidade também. Então, mundo ágil é para startup, mundo ágil é para empresa de tecnologia, e a gente conseguiu aos poucos ir trazendo isso com bastante treinamento, também falando muito do conceito. Nós temos, assim, o N1 também ajudando muito, né? Então é muito importante, nosso vice-presidente ajuda muito nesse sentido, mas os desafios, eles continuam. A gente precisa continuar trazendo para as pessoas, porque não é uma coisa que elas buscam, não está ainda dentro da cultura da empresa e também não está dentro do que elas costumam fazer, elas não estavam preparadas para esse momento. A pandemia nos ajudou nesse sentido, né? Porque a gente começou uma empresa como a nossa, eu jamais imaginei que a gente iria para o home office, e a gente começou a ir para o home office, e a gente já sabe que, terminando tudo, a gente vai continuar nesse modelo, só que híbrido, porque faz muito mais sentido. A gente conseguiu ver a produtividade, então a gente consegue ver, poxa, se para o home office, que era uma coisa impossível, a gente conseguiu, então vamos agora buscar realmente metodologias ágeis que vão trazer outros benefícios para a empresa, com certeza. A gente começou a abrir esse caminho, mas os desafios ainda existem, né? Então a gente continua treinando e continua trazendo esses conceitos basicamente mensalmente para os colaboradores, para que eles se inteirem desses processos. E eu acho que é um dos pontos bem desafiadores, assim, toda vez que você for mudar alguma coisa em estrutura, em tradição da empresa, o desafio de você não criar um caos quando você traz o novo é sempre muito grande, né? Porque o colaborador sempre tem aquela sensação de mudança, eu vou ter que mudar também, Exatamente, né? Exatamente. E a gente acha que o ágil, ele está na boca de todo mundo, mas será que as pessoas entendem o que é? E no primeiro momento que a gente trouxe isso, aquela coisa, mas eu vou ter que entregar mais rápido? Não, peraí, vamos voltar. Agora eu vou explicar para você o que é isso, para você entender que, na verdade, o que a gente quer é um outro tipo de entrega, né? Mas, com certeza, imagina as pessoas que estão há tanto tempo. Nós somos uma empresa que a gente tem funcionários que chegam a fazer 40 anos dentro da empresa. Como que eu mudo essa mentalidade, né? Sim. Excelente observação que você fez, né? Até para a gente posicionar as pessoas, o que seria uma forma mais simples, né? Para que as pessoas entendam essa metodologia ágil. Então, eu vou perguntar para a Débora. Débora, se você puder, né, durante a sua explanação, falar um pouquinho, né, o que você entende por essa metodologia ágil, e já emendando uma segunda pergunta, é o seguinte: como que a cultura da empresa impulsiona um ambiente favorável para essas metodologias ágeis? Boa. Acho que eu estou um pouco diferente aqui, né? Eu venho de uma empresa de 3 anos e meio, não 350, que já nasceu no meio do caos, assim. Então, a gente já nasceu ágil. Existem várias formas de a gente falar de metodologias ágeis. Tem o que a gente já conhece de tecnologia, de squads, de trabalhar, né, equipes multidisciplinares, mas dentro da Loft a gente consegue transcender a área de tecnologia. Então, a gente atua enquanto empresa de um modo colaborativo, a gente tem uma cultura muito forte de colaboração, e ela passa pela cultura, sobre a gente ser adaptável, a gente sempre trabalhar juntos, win together, que é um grande valor nosso, ao mesmo tempo em que a gente fortalece ferramental para isso. Então, vocês falaram do Teams, né? Então, a gente já não usa o Teams, a gente usa o Slack, então tudo acontece no Slack, as coisas são muito ágeis, muito rápidas. O trabalho remoto para a gente não foi um desafio, porque a gente já naturalmente trabalhava com um trabalho remote first, então a gente já sabia que precisava preparar a empresa para isso, e a gente sempre trabalhou com colaboração. Então, todos os nossos documentos são abertos, as nossas agendas são abertas, você pode acessar a agenda de todo mundo, você pode ter acesso a documentos, você pode colaborar. Então, os trabalhos costumam ser muito mais ágeis, a gente consegue trabalhar muito mais rápido e trabalhar com um alto nível de criatividade quando a gente trabalha em conjunto. Então, eu acho que a Loft, nesse sentido, a cultura é muito importante porque ela impulsiona que as pessoas trabalhem dessa forma. E aí, como a gente é uma empresa muito diversa, a gente traz pessoas de backgrounds muito diferentes, mas a gente sempre fortalece e dá subsídios e treina e ajuda as pessoas a se adaptarem ao nosso meio, ao nosso caos, que a gente brinca, porque tudo acontece muito rápido. Então, pensando que é uma empresa de 3 anos e meio, a gente é o primeiro unicórnio, né, do Brasil, o unicórnio mais rápido do Brasil. Então, a gente tem esse DNA de ser ágil inteiramente. Como BP, eu atuo muito como PM dentro do RH, então eu tenho a minha área de atuação como HR Business Partner, generalista, mas eu trago todos esses insumos para a área especialista para trabalhar projetos que sejam muito mais aderentes às necessidades do negócio.
Então, a gente transcende o método ágil dentro de tecnologia. A gente é ágil como cultura, a gente é ágil como DNA. Em todas as áreas, a gente sempre busca trabalhar colaborativamente, com bastante multidisciplinaridade, para ter vários olhares e construírem coisas mais impactantes para a companhia. Isso é legal, que a gente estava até conversando lá fora, né, Débora? A importância do RH estratégico atuando com projetos dentro da empresa, né, e liderando projetos e conhecendo a estruturação de projetos. E, por exemplo, uma metodologia ágil, isso é fundamental, porque vocês, como business partners, estão diretamente com o cliente ali, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, é super importante, né? O RH estratégico nesse sentido. Boa. Como BP, eu brinco que eu fico com um pé dentro do RH e outro pé dentro do negócio. Hoje eu atendo a área core da Loft, que é o nosso marketplace, e aí lá eu participo de muitos projetos do negócio. Então, a gente tem projetos que envolvem qualquer segmento de pessoas, eu estou dentro de projetos do negócio, trazendo pontos de vista de pessoas, trazendo soluções de pessoas para o time. Da mesma forma que eu volto para as áreas especialistas e volto para trazer essa visão que eu tenho de dentro do negócio. Então, chego com o time de Talent Acquisition, como que a gente constrói um projeto, sei lá, de contratação mais ágil ou com fit cultural, algo assim, para que a gente atenda o que o negócio precisa, para que a gente consiga trazer as pessoas, né, com maior fit, mais rápido. Hoje eu estou tocando um projeto de talentos que eu toco com Talent Acquisition, que eu toco com Learning Development, que eu toco junto com Performance e dentro do negócio, porque vai entregar esse resultado para o negócio. Então, isso é muito bom, porque a gente não fica naquela caixinha, sabe, de beleza, eu estudei tudo isso sobre esse subsistema, eu sei sobre isso, mas você não está vendo o que está acontecendo lá fora. Então, acho que essa organização que a gente tem, esse poder que a gente tem das BPs transitarem e voltarem como PM dentro de um projeto, é muito importante para que a gente consiga trazer soluções, produtos que sejam muito mais aderentes. Então, acho que todo mundo já passou aqui de, fiz um super projeto dentro do time de People, levei para o negócio e ninguém usou. Ou ninguém usou o processo, ninguém aproveitou de fato e ele caiu em desuso. Isso não acontece tanto, claro que acontece porque a gente vai mudando, as necessidades vão mudando, mas não acontece tanto quando a gente co-cria com a área de negócio e com as áreas especialistas. Isso é muito legal, porque a gente fala muito aqui na live, né, em todas as palestras, que a gente vai ouvir muito isso no fórum, a importância do RH estratégico, né? Então, isso é a prática, né? Não é somente na teoria. E tem uma coisa importante sobre o RH estratégico. A gente tem muito essa visão de ser estratégico e quer fazer coisas muito diferentes. Mas ser estratégico é o que vai alavancar o negócio, é o que vai tirar o que está travando. E às vezes, o que você vai fazer que vai ser estratégico é uma coisa muito simples. Mas se você está sentado ali dentro do negócio, você está com essa proximidade, você consegue entender o que vai ser estratégico naquele momento. Maravilha. Babi, explica para os nossos ouvintes, para você, qual que é a diferença, né, na sua opinião, entre estrutura, né, os riscos e os benefícios entre as metodologias, Babi. Olha, foram duas experiências assim bem diferentes que eu tive nesses últimos 3 anos, né? Fiquei 2 anos na Loft, 1 ano no Instituto Coca-Cola. Acho que, como a Dé falou, a Loft já nasceu com um DNA muito ágil, né? Então, esse DNA ágil traz uma imersão para a cultura que é irrevogável. Assim, você almoça, janta, toma café da manhã na empresa, você se torna parte daquilo, né? E eu acho que a metodologia ágil traz um pouco disso, sobre você ficar muito imerso. Só que quando eu tive a mudança de experiência, eu acho que o que eu enxergo, assim, que são os riscos, quando você traz muita autonomia, quando você traz muita liberdade, quando você traz a metodologia ágil para a empresa, que é comum em startups, talvez você perca um pouco o controle ali. Você viva um pouco no caos. É mais difícil de você controlar o que funciona, o que não funciona, você avaliar perfis, você entender se está todo mundo nos lugares certos, porque você dá autonomia, você dá realmente autonomia, né? Quando eu fui para uma empresa com metodologias tradicionais, eu acho que aí é importante que a gente não faça o oposto extremo, né? Então, você retirar 100% da autonomia, você burocratizar demais e deixar a automação um pouco de lado, né? Você não corre tantos riscos, o que é importante para um negócio mais tradicional, porque você já sabe o que funciona há muito tempo, mas você pode acabar travando inovação, porque as pessoas não se sentem seguras de fazer o novo, de inovar, né? De
trazer uma nova ideia, de implementar um novo projeto. Então, acho que esse, para mim, é o ponto. Assim, no caso de metodologias ágeis, você ficar atento para não perder 100% do controle. E no caso de metodologias tradicionais, você não travar 100% a inovação. Você também dá liberdade para as pessoas se sentirem confortáveis de trazer o novo. A gente chama lá de liberar as energias. Você tem uma energia que você precisa colocar para fora, e para nós a metodologia ágil está ajudando a colocar para fora coisas que antes estavam escondidas nos colaboradores. É bem interessante. Natália, acho que isso é legal o que você está falando, porque a gente não pode esquecer que atrás da metodologia, quem vai usar é um ser humano ali, né, com uma série de expectativas, crenças, né, e a gente tem que lidar com essas pessoas para que elas continuem satisfeitas, produzindo e possam liberar o máximo de seus potenciais. Acho que é sobre isso que você está falando, né? Exatamente. Eu entendo que quando a gente migra, né, quando a gente olha para um cenário tão tradicional quanto o nosso, que você está acostumado a perguntar para a pessoa o número, e você começa a perguntar para ela como que está o processo do seu projeto. O que você já conseguiu entregar? Ao invés de você passar por várias etapas e, de repente, você chega lá no final e você não consegue, você tira uma frustração da pessoa, você está evitando que ela fique frustrada com esse processo. Mas, com certeza, você precisa antes trabalhar essa crença dele. Porque antes ele tinha a crença no número apenas ali, né? Tipo, eu estou fazendo ali meu produto, eu estou vendo o número, está indo, mas e quando eu vou começar a inovar, né? Como que eu vou fazer essa mescla? Porque eu acho que é o que você falou é o ideal. E eu acho que vale até a pena, assim, como a gente está no fórum, de fato, né? Pode ser que em algum momento uma empresa aqui mais tradicional, assim, ela vai olhar a metodologia, ela vai falar assim, poxa, se eu for seguir aqui o manifesto ágil, se eu for olhar todas as metodologias, eu não vou conseguir colocar 100% dentro da minha equipe. Mas é o que a Babi falou, você tem que pegar um pouco, olhar, entender aquela metodologia, o que dessa metodologia faz sentido para mim e que, de repente, eu possa, inclusive, construir dentro com a minha própria equipe. Dentro disso aqui, o que faz sentido para vocês? Vamos tentar fazer um squad? Vamos tentar fazer um outro processo aqui? Não precisa você começar a querer fazer o todo, né? E até o que a gente estava falando antes sobre cultura, né? Talvez dentro de uma empresa tradicional você identifique que existe uma cultura ali que deixa as pessoas mais confortáveis, que você tem um time que produz melhor nessa metodologia, né? Se está funcionando, não tem exatamente, é o que a gente estava falando lá fora, né? Se está funcionando, não é necessário mudar. É claro que tecnologia está crescendo cada vez mais, você precisa se abrir para o mundo, mas você não precisa mudar de ponta cabeça seu negócio porque a tecnologia está em alta, você vai se adaptando conforme a demanda. Eu acho que é isso, a metodologia, ela tem que trabalhar para a gente, não o contrário, sabe? Isso vai muito de encontro com o que a Débora estava comentando, né? Extrapolar, né, da área de TI, da área de soluções digitais, funciona muito bem. Todo mundo quer saber, né? Mas a gente precisa aprender. A gente estava lá fora conversando, a Débora estava falando assim, porque a gente é RH, que a gente é o PM. Peraí, o que é isso? Aí eu vou rolar, porque no meu dia a dia eu não tenho esse tipo de terminologia, né? Mas, tudo bem, agora eu sei o que é. Então, acho que é fazer sentido para você e você conseguir usar a metodologia para você e não o contrário. E eu acho que esse contraponto que você falou de liberar energias, a metodologia para vocês, para a gente é um contraponto totalmente diferente, que é a gente busca sinergias, a gente passa os dias buscando sinergias porque tem muita gente com... É um solo fértil para a inovação, as pessoas têm muita autonomia e a gente precisa buscar sinergias para conseguir conter um pouco dessa energia para a gente chegar do outro lado. Quando a gente olha para tudo que a gente está falando, eu acho que tem que estar muito conectado com a estratégia, onde a gente quer chegar enquanto empresa, sabe? Porque aplicar pela moda, porque todas as empresas estão ágeis, porque os times de tecnologia estão ágeis, a gente precisa ser atrativo para trazer esses profissionais. Nossa, como é que eu vou trazer esse profissional aqui para dentro de casa? Você tem que estar muito, muito sólido, porque ou você gera um ambiente de caos, porque as pessoas não vão estar se encontrando ali, e está tudo bem, né? Todas as pessoas têm o seu perfil, têm o lugar que elas se sentem mais confortáveis para entregar, para criar, mas mudar por mudar acho que não faz sentido, né? Se não estiver conectado com a estratégia, se não fizer sentido para a empresa, não tem por que fazer de uma forma toda, porque acaba sendo muito mais maléfico que benéfico. Com certeza. E isso é legal a gente estar falando exatamente sobre esse assunto no Fórum de RH, porque a gente vê que é um assunto que move toda uma empresa, né? Então, essa sinergia e o papel do RH acaba sendo fundamental nesse processo. Não é um projeto pontual, um projeto somente de uma área. Então, todo mundo tem que estar muito envolvido. Então, a cultura ela é importante, né? O clima ela é importante e todo esse entendimento. Eu tenho certeza que tem gente aqui, mas tem gente que está nos ouvindo ali
no online, que está nesse processo ali de mudança. Tenho certeza que muitos estão ouvindo a gente falando, cara, eu estou bem nesse momento implementando metodologias, estou com as dificuldades. Então, a pergunta para vocês três é a seguinte, né? Quais as características mais marcantes dos métodos que trazem um maior impacto? Isso é legal porque a gente fala dos quick wins, vamos dizer assim, né? O que a gente pode, na implementação de uma metodologia, trazer de ganhos mais rápidos para que as pessoas na nossa empresa percebam o benefício daquilo? Então, qual que é a percepção de vocês com relação às características que trazem o maior impacto ali, meninas? Posso começar? Acho que a colaboração, se as pessoas não estão adaptadas à colaboração, ela não funciona. Então, se as pessoas elas estão ali fechadinhas na caixinha delas, é muito difícil dividir, co-criar, trabalhar em conjunto. Então, isso precisa estar muito claro. Acho que tem um benefício que precisa estar muito claro, que a metodologia ágil, ela não vem para entregar essa garrafinha, ela vem para entregar pedacinho, pedacinho, até você chegar nessa entrega. Então, as pessoas têm que estar também muito claras quais são as etapas, como que a gente consegue trabalhar em conjunto, como que a gente consegue tirar os blockers, que eu acho que é a coisa mais legal de quando a gente começa a incluir essas metodologias. Eu acho que o ferramental ele precisa estar muito claro também, porque ele pode ser depois um blocker aqui, né? Eu falei dos blockers, mas ele pode ser um blocker, porque se as pessoas não conseguirem gerenciar juntas esses projetos, gerenciar juntas esses processos, isso pode atrapalhar. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui passa pela cadeirinha de RH, assim. A gente trabalha fomentando a cultura, a gente olha para os processos e possibilita que as pessoas trabalhem mais colaborativamente. A gente ajuda muito na escolha de ferramentas, de como que a gente, como empresa, conversa. Então, acho que esses são os grandes quick wins que a gente precisa olhar. Eu concordo. Eu entendo que a integração também é um quick win muito importante. Hoje, no meu negócio, nós somos 1.800 pessoas divididas no Brasil e na América do Sul. E dentro do processo que nós conseguimos, a gente já está conseguindo fazer a integração das equipes que são da América do Sul com o Brasil. E para a gente isso é uma coisa assim inédita, porque antes a gente não tinha esse contato, eram como empresas separadas, mas a gente já tem os projetos que estão sendo feitos em andamento com essas duas equipes. Então, eu acho que a integração é muito importante. Tem um processo de trabalhar os gestores também, porque em alguns momentos a gente tem projetos, a gente liberou geral, né? Então, o aprendiz, ele pode iniciar um projeto e ele pode convidar um gerente para fazer parte, só que naquele momento o aprendiz é a liderança, né? E como que você explica isso para um gestor que está acostumado há tanto tempo a ser do seu jeitinho? Como que você vai explicar para ele o que é um squad? Como que você vai explicar para ele liderança situacional? O que é aquilo aqui naquele momento? Então, só um adendo, Natália, que interessante, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais ligadas nos assuntos que estão rolando, por exemplo, metodologia ágil. Então, não é de se surpreender com o aprendiz, né? Já tem um determinado conhecimento por pesquisas e tudo mais, que às vezes um gestor tradicional não tenha, né? Então é um pouco isso que você está falando, né? Com certeza. Como é que você tem enfrentado como que você isso? Faz isso? Porque para o aprendiz é normal ele estar fazendo um projeto. Ele, inclusive, se ele não fizer, ele fica frustrado também, né? Mas para o gestor, ele não está acostumado a ele não ser o gestor naquele momento, né? Então, isso foi um ponto. Outra coisa que surgiu no nosso caso, assim, a gente libera para que outras áreas façam projetos de áreas distintas. Então, eu tenho um vendedor, por exemplo, que ele está fazendo um projeto de logística reversa, não tem nada a ver. E aí, como que ficou o gestor lá de IHS, né, nos casos que é da parte de meio ambiente, ele também, no primeiro momento, ele não ficou confortável. Mas a gente precisa explicar, no final das contas, é o que a Débora estava comentando. Você vai entregar pedacinhos de um projeto, você está envolvendo as pessoas, você está liberando as energias, né? Então, eu acredito que a integração é o principal ponto, trabalhar as lideranças, principalmente, e depois as pessoas, para que elas entendam que não é que elas estão perdendo espaço nesse processo, mas que elas estão sendo mais e mais envolvidas e que está tudo bem você fazer uma entrega pequena, né? E, nossa, para a gente, essa acho que é a grande questão. Muito acostumada a fazer grandes reuniões para apresentar o projeto, né? E agora não, agora você manda o seu projeto ali no Teams e o seu gestor aprova ali, um pedacinho do seu projeto, né? Então, como que fica isso? Eu não vou ter meu glamour naquele momento? Você vai, mas não agora. Então, ao invés de você esperar muito para fazer isso, né? Então, eu acho que... E a empresa também vai tendo outros ganhos ao longo do processo, não precisa esperar tanto para você ter um ganho ali naquele projeto, né? Você consegue ver a evolução daquela inovação e, no nosso caso, as pessoas podem palpitar no seu projeto. Então, é tudo aberto, qualquer um pode opinar no seu projeto, pode falar se está bom, está ruim, desculpa, e
pode também querer participar. Posso participar desse squad, por exemplo? Então, para nós, acho que integração e condução pelos gestores, evolução dos gestores também. E aí, Babi? Eu acho que quando a gente tem 2 pontos para mim que são comuns nos 2 modelos, né? Eu acho que comunicação, porque quando você tem essa integração de pessoas, a gente sabe que comunicação hoje entre as áreas é um gap assim que é difícil de resolver. Eu acho que quando você tem processos projetos que você integra várias áreas, independente do método que você usa, se você integra várias áreas, você melhora na comunicação, é mais fácil até para o próprio RH conseguir se comunicar melhor com todas as áreas, porque todo mundo tem acesso à mesma informação. Então, eu acho que comunicação é um quick win fácil. E eu acho que no caso de metodologias tradicionais híbridas e no caso de metodologias ágeis, a estruturas hierárquicas. Hierarquização. A gente muda e dá certo. Exato. Trava-língua. Eu acho que exato. Eu acho que você tirar a hierarquia, eu acho que ajuda muito a você compartilhar informações, a você compartilhar conteúdo, né? Acho que não necessariamente é o que a gente estava falando, não necessariamente um gerente precisa saber mais do que o assistente ou saber mais do que o analista e vice-versa, né? Quando você integra todo mundo e tira essa hierarquia, eu acho que é muito mais fácil de um aprender com o outro, né? E aí você desenvolve todo mundo de uma forma horizontal. Então, eu acho que são os quick wins assim, que eu enxergo. Maravilha. Natália, você comentou que você está usando Teams para isso, né? Isso. Então, o uso de um software conhecido ali tem sido proveitoso. A Débora já usa. Depois é legal de você falar um pouquinho dos outros sistemas que você usa na Loft, mas fala um pouquinho, para que as pessoas entendam de novo, né? A gente está ali, pessoas querendo implementar ou já implementando. Como é que tem sido o resultado? Tá bom. A gente começou a usar o Teams, né, na empresa mundialmente, também junto com a pandemia, veio tudo de uma vez. A gente começou a fazer os treinamentos das equipes no Teams e a gente começou a perceber que tinha muito potencial por trás da ferramenta. Então, no nosso primeiro squad, foi a criação desse sistema. A gente chamou algumas equipes para conversar como que a gente pode fazer um projeto onde você tenha janelas de projetos para a gente poder trazer a metodologia ágil para dentro da empresa. E aí, dentro desse processo, nós utilizamos um planner, a gente criou um sisteminha dentro do planner, usando ali outros subsistemas que tem dentro do Teams para criar, e a gente abriu essa plataforma para todo mundo ali dentro da companhia. Ainda assim, as pessoas tinham algumas dificuldades no momento de entrar, porque a dificuldade, quando eles fizeram o treinamento no Teams, o Teams é isso, então você coloca o arquivo aqui, você conversa por aqui, você se planeja por aqui. E a gente criou uma coisa totalmente nova em cima da plataforma, gratuito, então dá para, né, qualquer empresa que tem o Teams consegue criar dessa forma, mas o que foi importante foi a mudança do mindset mesmo das pessoas. Então agora, quando eu for fazer um projeto, eu vou abrir aqui, eu vou usar a metodologia X, e aí a gente começou a colocar lá dentro. E de novo, a gente está falando de uma empresa de 357 anos, né? Partindo para uma outra metodologia. Diferente da Loft, que tem quantos anos, Débora? 3 anos e meio. A gente faz 4 anos em agosto, é um bebezinho. E aí? Boa. A gente usa alguns sistemas, né? Acho que o principal que a gente estava conversando, tricotando ali fora, é o Slack. O Slack, ele é ótimo para comunicação, mas às vezes meio caótico, né, Babi? A gente pode perder ali, porque tem muita comunicação, então toda a parte de comunicação fica dentro do Slack. Alguns processos a gente conseguiu implementar via Slack. Então, as pessoas conseguem solicitar as coisas via fluxo de trabalho. Então, elas clicam um raiozinho no Slack, recebem e o processo anda. Então, isso ajuda muito porque a gente está botando os processos onde as pessoas estão e onde as pessoas comunicam. A gente usa o G Suite, então, basicamente, tudo é planilhas Google Apresentações, Google Docs, e aí as pessoas têm super acesso, elas podem comentar, trabalhar diretamente ali. Falei da nossa agenda aberta, então nossa agenda também é agenda do Google, então todas as pessoas eu consigo abrir a agenda do CEO e ver qual é a agenda dele da semana e tudo bem, assim, a gente tem esse nível de transparência. Para a gestão de projetos, depende muito. A gente normalmente usa o Gira, porque os pacotes da Atlassian, porque são mais friendly ali para o time de tecnologia,
Mas tem times, por exemplo, dentro do RH, que a gente se vira muito bem com um Trello. Tem gente que se vira muito... Mas sempre a gente tem algum tipo de sistema para os times, para que eles consigam trabalhar juntos e andar com seus projetos, com as frentes que precisam andar. Então, acho que é mais ou menos isso. A única coisa que a gente não tem linear mesmo são os aplicativos de gestão de projetos, porque depende muito de cada área e o que ela se adapta. E todo mundo vai se ambientando. Vou ver se a produção ali já tem algumas perguntas ali das pessoas ou não. Eu tenho uma última pergunta, então, aqui, que eu vou fazer, mas a produção vai me posicionando se tem ou não perguntas. Olha só, minha última pergunta é o seguinte: vocês acreditam que as estruturas tradicionais têm vantagens sobre a metodologia ágil? Uma pergunta interessante, né? Ou se tem ou se não tem, quais seriam? Não, eu acho que sem dúvida tem. Considerando todos os pontos que a gente falou hoje, vai depender da cultura da empresa em si. Não adianta a gente querer inovar 100% dentro de uma empresa que nasce com um DNA inovador, com um solo fértil como a Loft. Eu acho que tem um ganho claro aí, que é gestão de riscos, né? Então, acho que a metodologia ágil traz mais pés no chão para todo mundo. Você corre menos riscos, então eu acho que é um benefício assim que é próprio da metodologia ágil, né? Eu acho que quando da metodologia tradicional, né? Na metodologia ágil, eu acho que quando você tem chance ali de perder o controle, você corre muitos riscos. Eu acho, assim, não posso nunca dizer isso, porque eu não sei se vamos deixar um dia de ser uma empresa tradicional. Mas eu acredito que a metodologia ágil ela é totalmente capaz de agregar. Então, é o que eu comentei, né? Você pega o que faz sentido para você da tradicional, o que faz sentido da ágil, e você pode trabalhar em conjunto. Eu ia comentar esse projeto que nós fizemos aqui, a gente ganhou um prêmio mundial na Saint-Gobain, e começou no nosso negócio. Então, a gente ganhou esse prêmio ano passado, e existe uma... Obrigada. Olha aí, vocês são de empresas tradicionais que estão ouvindo online aí. É possível, tá? É possível. E é possível que eles vão agora pegar o nosso modelo e colocar para outros negócios no mundo, né? Então, assim, a gente, justamente o recado que eu queria colocar, a gente começou na nossa célula, pequenininho, e pode ser que agora a gente tenha uma expansão. A Saint-Gobain vai deixar de ser uma empresa clássica, tradicional? Acho difícil, né? A gente envolve muitos riscos, a gente tem indústria, tem que pensar em segurança, por exemplo, né? Mas eu acho que a gente conseguir fazer uma coisa híbrida, como também funcionou para a gente. Não é mudar a empresa, melhorar a empresa, né? Exatamente. Eu acho que tem uma coisa importante de pensar, eu estou falando aqui vindo de 2 startups, né? Então, assim, eu vivo metodologias ágeis no café da manhã, no almoço e no jantar. Mas existe uma coisa que a gente precisa pensar, que é a maturidade da empresa. O método ágil, ele te ajuda para a inovação, ele te acelera processos, e quando você vê uma linha, né, das etapas de crescimento de uma startup, ela começa com MVP, ela faz um crescimento, e você não consegue fazer isso se você não estiver num ambiente extremamente ágil. Quando você começa a entregar que a empresa está um pouco mais sólida, ela precisa se comprometer com o investidor, ela precisa entregar resultado, isso chama processos mais tradicionais. Então, assim, chega um momento que a startup também precisa de processos tradicionais. Eu não vejo que existe um lado ganhador aqui, sabe? Acho que é muito mais sobre a maturidade, o momento que a gente precisa que a gente precisa entregar, e quando a gente vai se desenvolvendo e ficando maduro para ter esse entendimento que a gente precisa ter mais processo, mais controle de risco, um pouco menos de abertura para o erro, e isso acho que é um processo natural das empresas. Então, tem muitos pontos positivos. Pode ser que daqui 347 anos a Loft esteja que nem a Saint-Gobain. Exatamente, vamos ver lá. Queria agradecer a quem está online, que a gente está recebendo muitas perguntas ali, né, nas palestras. E, Dani, temos alguma pergunta das pessoas que estão assistindo, já fizeram aqui, ou do presencial, né, através do portal da Aduep, ou do quem está online ou não? Estamos bombando de perguntas. Se você não mandou a sua, ainda dá tempo. Vamos lá, na metodologia ágil fala-se muito sobre cultura de feedback. Eu gostaria de saber da Natália se hoje na empresa dela tem a cultura de feedback e se sim, como foi desenvolver essa habilidade e quais são os principais desafios? Olha, a gente está começando a ter essa cultura de feedback nesse momento. Então, como empresa tradicional, o que a gente tem muito bem desenhado é a questão da avaliação de desempenho. Então, isso fica muito claro. Mas, justamente, a avaliação de desempenho, ela vai te avaliar o ano todo. Né? Ela vai olhar só o big picture. E quando você fala realmente do feedback, a gente começou a sentir essa dificuldade. E tem muitos gestores que não estão nem envolvidos nos projetos que os colaboradores estão abrindo. Então, é um processo, a gente está entrando agora no nosso 1 ano e meio de projeto,
mas a gente está num processo de criar essa cultura de feedback nesse momento. Tem um sistema que está sendo criado para você fazer esse feedback constante e também treinar os gestores para isso, mas no momento não temos. Isso é importante, porque quando eu não linko uma mudança de cultura com desempenho, com uma avaliação de desempenho, né, as pessoas mais resistentes tendem a deixar isso ali pelo caminho. Então, é extremamente importante, né, esse aspecto que a Natália citou, né, de estar envolvido no feedback, porque treinamento de feedback acho que é uma das coisas que mais existe aí nas empresas durante o ano, né? Mas não estar somente nas conversas de feedback, mas também na avaliação de desempenho, para que a pessoa se comprometa com isso. Dani, temos mais alguma pergunta? Temos sim. Essa daqui é para todo mundo. Vocês acreditam que as estruturas tradicionais têm vantagem sobre o modelo ágil? A gente fez essa pergunta agora há pouco, né? Acho que, Dani, a gente fez essa pergunta exatamente agora há pouco para eles. Tem algum outro ponto que vocês acreditam que uma empresa ainda tradicional, talvez valha a pena não implementar a cultura ágil? A Natália falou que alguns aspectos talvez sejam importantes de serem analisados, não é isso, Nath? Eu acho que vai ter que ser avaliado caso a caso mesmo, a gente falava um pouco sobre isso, né? E eu acho que o que a gente decidiu aqui é que é empate, né? Que tanto um quanto o outro são muito positivos, tudo que vai fazer sentido para o que você precisa da sua empresa, né? Eu não vejo muitos aspectos. Eu acho que quando a gente foi implementar, uma das grandes questões foi a questão da segurança. Então, assim, eu não posso fazer nenhum projeto na fábrica se eu não levar em conta a segurança primeiro. Então, assim, mas isso não quer dizer necessariamente que você está deixando quadradinho o projeto da pessoa, que você está, né, começando. É só realmente levar em conta, assim, quais são os touch points que eu não posso deixar de falar quando eu for tratar de projetos. Então, quais são as grandes diretrizes da empresa, e aí acho que pode fazer qualquer projeto ágil, sim. Eu vou fazer uma provocação aqui, né? Estou falando de uma mudança de comportamento, né, das pessoas, né? Vocês tiveram casos de pessoas resistentes ao processo? Uma ou outra pessoa, um ou outro departamento? Como é que vocês podem dar algum exemplo para a gente? Vocês têm algum exemplo parecido com isso? Para as pessoas que estão querendo implementar ali metodologia? E como é que talvez a gente possa lidar com isso? Posso falar aqui. O que parece meio estranho, porque eu já estou num lugar muito ágil, né? Exatamente. Dentro da Loft, a gente tem um valor muito importante, que é o valor da diversidade. Diversidade, ela acontece de diversas formas. E aí, quando a gente traz diversidades muito mais de geração, né, a gente traz pessoas que não estão tão habituadas aí com o nosso processo. E aproveitar a pergunta do feedback, a gente tem uma cultura de feedback muito forte. Então, a gente hoje usa uma pesquisa de clima semanal, em que as pessoas podem deixar feedbacks para os líderes e ficam nos dashes, elas podem falar num ambiente seguro, então elas não precisam se identificar. Dentro da própria plataforma, ela pode dar feedbacks para as pessoas, no sentido de participamos de um projeto. Oi, Natália, hoje a sua apresentação foi ótima, eu posso mandar via essa plataforma. Então, a gente fomenta que as pessoas deem esses feedbacks o tempo todo. E eu tive gestores que vieram de um outro modelo de gestão, de um outro, né, ambiente cultural, que tiveram muitos problemas para entender que eles precisavam ter one-on-ones recorrentes com o time, e não só para falar de entrega, para falar de desenvolvimento de carreira, para usar as plataformas, para entender que as pessoas tinham a abertura e um ambiente seguro para falar o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que mudar uma estrutura que está mais tradicional para trazer algo novo é difícil, também é difícil a gente colocar uma pessoa que vem de um ambiente diferente nesse ambiente que a gente vive. Então, foi muito mais um trabalho de acompanhamento, foi muito mais um trabalho de treinamento, foi muito mais uma missão da liderança, porque eu acho que quando a liderança ela contrata alguém, ela tem a responsabilidade, né, de habituar, de desenvolver, de estar ali com a pessoa, para que a gente conseguisse integrar ela. E demorou um pouquinho, óbvio, a gente tinha isso mapeado, mas a pessoa conseguiu entender que ela precisava participar desse ciclo, porque o time dela estava indo contra a mão do que a gente acreditava. Era um time que não tinha one-on-one, era um time que não participava dos usos da tecnologia para feedback, que estava se expondo menos a projetos, que estava se expondo menos à própria companhia. E o contrário também é verdadeiro, né? Eu acho que, às vezes, a gente pode cair na besteira, assim, de acreditar que você quer implementar metodologias ágeis numa empresa tradicional, então basta você ter atração de talentos que têm esse expertise, por exemplo, né? Então, você contrata para sua empresa tradicional talentos que têm que costume com inovação, com um modelo ágil. E aí você precisa ter garantia de que você preparou esse ambiente para essa pessoa chegar e saber inovar, e as pessoas que estão em volta dela também
estão preparadas para essa inovação, porque senão você vai acabar só minando aquela pessoa que não vai funcionar na sua estrutura, porque é a cultura, né? Você precisa integrar aquela pessoa na cultura, novamente falando, né? Não adianta você só trazer a expertise para dentro da sua empresa, não é sobre só o conteúdo que você traz, mas Senão é sobre você teria que mudar toda a empresa, né? Todas as pessoas, mudar a cultura da empresa, não é isso? Exato. Que estamos falando sobre uma cultura E mesmo. existe uma preparação prévia, né? Então, quando você tem esse objetivo, quero implementar metodologias ágeis dentro de uma empresa tradicional, vai preparando os seus colaboradores antes de você começar a contratar pessoas que têm essa expertise. Porque senão você vai só minar o ambiente, vai ficar uma distorção cultural ali, onde tá pessoas falando, não, a gente sempre fez desse jeito e sempre funcionou. E tem uma pessoa que está acostumada a falar assim, e se a gente fizer diferente e o resultado for melhor? Babi, acho que esse é um erro muito comum, porque quando as empresas querem virar ágeis, elas olham para o mercado e buscam talentos que são que navegam nessas metodologias, mas não preparam o solo. E aí o que acontece? Turnover. A gente vai perder essas pessoas porque a gente não deu ambiente para que elas conseguissem trazer o que a gente esperava delas. Então, fica o recado que vocês vão lidar com as dores das pessoas, mas é uma metodologia que funciona, que tem muitos aspectos positivos e que vai mexer com toda a empresa. Então, tem que ser persistente, ter coragem. É isso. Chegamos no nosso horário, o papo fluiu tanto que daria para a gente continuar aqui falando mais uns 20, 30 minutos, mas temos que seguir à risca o cronograma deste Fórum de RH. De novo, muito obrigado pela presença de todos. Meninas, foi excelente o bate-papo. Muito obrigado, Débora, Natália, Babi. Foi excelente. Espero que vocês continuem nessa jornada, e quem está nos assistindo presencialmente, online, da metodologia ágil versus a metodologia tradicional, e que as dicas aqui tenham sido úteis para todos vocês. Muito obrigado, pessoal, e sigam com o nosso Fórum de RH da Live University. Faz barulho aí! Muito obrigada a vocês, gente, um prazer incrível tê-las conosco. Lelê arrasou também. Queridos, nós vamos para o nosso coffee, mas antes de ir para o nosso coffee, recadinhos. O sorteio da Alexa é ainda antes do almoço, então torce aí que você pode ser o felizardo, a felizarda a ganhar no nosso sorteio. Além disso, a gente aproveita o intervalo agora para postar com a hashtag Fórum RH 2022, certo? Posta aí, marca a gente. Além disso, caixinha do Instagram, gente, interage com a gente lá também. E lembre-se de seguir a gente no LinkedIn, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo. O intervalo vai ser aqui fora. E se você está nos acompanhando online, a gente volta às 11h30. Até lá, pessoal!